A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida. Foi uma prova difícil, mas que me ensinou a confiar ainda mais no Senhor. Peço que leiam com o coração aberto, pois sei que muitas irmãs podem estar passando por algo parecido. Desde pequena fui criada na verdade. Meus pais são servos fiéis, e desde cedo aprendi a amar a obra da piedade. Sempre sonhei em me casar dentro da bênção de Deus como manda a palavra. E foi assim que conheci Lucas, um irmão que frequentava a mesma congregação. Ele parecia sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Quando ele pediu a palavra para meu pai, eu me senti abençoada. Ore muito, pedindo a Deus que confirmasse se era da sua vontade. E depois de muito jejuar, senti paz no coração. O noivado foi um tempo de muita alegria. Eu me preparava para ser uma boa esposa, submissa como a palavra ensina. Mas 3 meses antes do casamento, comecei a sentir um incômodo no corpo, uma coceira que não passava e depois, uma dor que me deixava envergonhada de falar. Como uma noiva pura, nunca tinha tido relações antes, então não entendia o que estava acontecendo. Até que numa consulta médica, o doutor me olhou sério e disse: "Você tem clamídia." Eu quase desmaiei. Como? Se eu nunca tinha estado com ninguém. O médico perguntou se eu tinha certeza da minha pureza, e eu respondi com lágrimas nos olhos: "Tenho, doutor. Só Deus sabe o que se passa no meu coração." Foi quando ele me olhou e disse: "Então, infelizmente, a pessoa que você vai se casar não é pura como você." Irmãos, ali, eu senti o chão sumir. Como um servo do Senhor, que frequentava a comum, podia esconder uma coisa dessas? Voltei para casa destruída. Não queria acreditar, mas também não podia ignorar. Ore a noite toda, pedindo a Deus que me mostrasse a verdade. E foi então que, em sonho, vi um irmão mais velho da congregação, já falecido, que me olhou com tristeza e disse: "Filha, fuja. Não é da vontade de Deus." No dia seguinte, com o coração apertado, fui até a casa dos meus pais e contei tudo. Meu pai, que sempre foi um homem de oração, me abraçou e disse: "Deus está te protegendo, filha. Vamos resolver isso na presença dele." Chamamos Lucas para uma conversa séria. No começo ele negou, disse que era mentira, que eu estava sendo influenciada. Mas quando meu pai pediu que ele jurasse pela palavra de Deus que estava falando a verdade, ele baixou a cabeça e confessou. Tinha tido relações antes do noivado e por vergonha não falou nada. Achou que, como eu era pura, não ia descobrir. Irmãos, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas também foi o dia em que vi a mão de Deus me livrando de um engano. O noivado foi desfeito, e embora tenha sido dolorido, hoje sei que foi a melhor coisa. Deus não permitiu que eu entrasse numa união que não era abençoada por Ele. Hoje, 2 anos depois, estou casada com um irmão que Deus preparou para mim. Um homem que, assim como eu, se guardou na pureza e busca servir ao Senhor de todo o coração. Quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me deixou cair em armadilha. Ele me revelou a verdade no momento certo. Se você está passando por uma situação parecida, não tenha medo de buscar a Deus. Ele ouve, Ele vê, Ele age. Não se cale por vergonha ou medo. Peça a Deus que ilumine seu caminho, assim como Ele iluminou o meu. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar esta palavra adiante para que mais irmãos possam ser libertos e guiados pela verdade. Deus abençoe a todos. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Quando eu penso naqueles dias ainda sinto um aperto no coração, mas também uma gratidão tão grande que não cabe em palavras. Porque vejam só, se Deus não tivesse me mostrado a verdade naquela hora, eu estaria hoje vivendo uma mentira, criando filhos numa base de engano, e quem sabe até repetindo os erros dos meus antepassados. Mas o Senhor, na sua misericórdia, não permitiu. Depois que tudo veio à tona, eu me senti como se tivesse sido arrastada por uma enxurrada e jogada numa terra seca, sem saber para onde ir. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me abraçaram e disseram: "Filha, agora é hora de confiar em Deus mais do que nunca." Meu pai, que é ancião na comum há mais de 30 anos, me levou para o quarto e orou comigo. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, não. Foi uma oração de homem que conhece a Deus, que já viu a mão dele agindo na vida da família. Ele só disse: "Senhor, toma conta da minha filha. Ela é tua. Guia os passos dela, porque ela não sabe mais qual caminho seguir." E irmãos, foi naquela hora que uma paz que não vinha de mim, encheu meu coração. Mas não pense que foi fácil. Os dias que se seguiram foram de luta. Porque vejam bem, eu tinha me apegado àquela ideia de casamento, tinha sonhado com aquele futuro, e de repente tudo desabou. As irmãs da comum vinham me visitar, traziam palavras de ânimo.
mas eu ainda chorava escondido no meu quarto. Até que uma noite, depois de muito orar, sonhei com um lugar muito claro, cheio de luz, e uma voz me disse: "Não é por aqui. Eu tenho algo melhor para você." Quando acordei, sabia que Deus estava falando comigo. Não era um sonho qualquer, era uma direção. E foi assim que eu comecei a me levantar. Não foi de um dia para o outro, não. Foi passo a passo, como a Bíblia diz. O justo, mesmo que caia 7 vezes, torna a se levantar. Eu me agarrei à palavra, aos cultos, às orações da Irmandade. Minha mãe me dizia: "Filha, não é vergonha nenhuma ter sido enganada. A vergonha é quem engana." E isso me fortaleceu. Até que um dia, quase um ano depois, um irmão da comum, que eu conhecia desde criança, mas nunca tinha dado muita atenção, começou a se aproximar. Não era daqueles que chegam com palavras bonitas, não. Era um homem quieto, que servia a Deus com sinceridade. Ele me pediu para orarmos juntos numa tarde, depois do culto. E ali, ajoelhados, ele me disse: "Irmã, eu não quero nada que não seja da vontade de Deus. Se o Senhor permitir, eu gostaria de pedir a sua palavra." Eu fiquei sem jeito, porque não estava esperando aquilo, mas também senti uma paz. Não era aquela emoção do início, não. Era algo firme, algo que vinha de Deus. Claro que eu não aceitei na hora. Fui orar, pedi conselho aos meus pais, e até sonhei de novo. Dessa vez era como se eu estivesse num jardim, e tinha uma mesa posta com 2 cadeiras. E a mesma voz disse: "Aqui é o lugar que eu preparei para você." Eu contei isso para o irmão, e ele, com lágrimas nos olhos, disse: "Glória a Deus. Eu também tive um sonho parecido." Não precisamos de mais confirmação. Sabíamos que era Deus falando. O noivado foi feito na presença dos anciãos com a bênção da Irmandade, e o casamento foi uma cerimônia simples, mas cheia da presença de Deus. Não teve festas, não teve luxo, mas teve alegria verdadeira. Porque dessa vez eu sabia que estava no centro da vontade de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi paciente comigo. Ele não me deixou cair no engano, não me deixou me afundar na dor. Ele me segurou pela mão e me levou para um lugar de restauração. Meu marido é um homem que teme a Deus, que trabalha honestamente, que ora comigo todas as noites antes de dormirmos. Nós não temos muito, mas temos paz. E isso, irmãos, não tem preço. Se você está passando por uma prova, se está sendo enganado, se está com o coração partido, não desista. Busque a Deus de todo o seu coração. Ele não vai te deixar sozinho. Às vezes a gente acha que o fim chegou, mas na verdade é só Deus preparando algo melhor. Confie nele. E se este testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa aqui nos comentários se você também já passou por algo parecido e viu a mão de Deus agindo. Vamos glorificar ao Senhor juntos, porque Ele é fiel. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Eu não poderia terminar sem contar um detalhe que marcou muito a minha vida depois desse tempo de prova. Foi algo que Deus usou para confirmar que eu estava no caminho certo, e que até hoje me faz chorar quando lembro. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, ainda com o coração partido, mas com uma paz que só Deus pode dar, eu comecei a frequentar as reuniões novamente. Não era fácil, não. As irmãs olhavam para mim com aquele olhar de pena, mas nenhuma me julgava. Elas só oravam por mim. E isso, irmãos, isso faz toda a diferença. Porque na hora da dor, a gente precisa de gente que ora, não de gente que fofoca. Um dia, depois de uma reunião de jovens, uma irmã mais velha, que já tinha passado por muitas lutas na vida, se aproximou de mim e disse: "Filha, eu tive um sonho com você ontem à noite." Eu já sabia que quando uma irmã mais velha na fé fala assim, a gente tem que prestar atenção. Ela continuou: "No sonho, eu vi você de joelhos, chorando, mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio. E tinha uma mão estendida para você, uma mão brilhante, como se fosse de ouro. Essa mão segurou a sua e te levantou. Quando você se levantou, estava vestida de branco, limpa, como se nunca tivesse passado por nenhuma sujeira. Eu não aguentava mais, irmãos. As lágrimas caíram na mesma hora. Porque eu sabia que aquilo não era coincidência. Era Deus falando comigo de novo. E sabe o que mais? Poucos dias depois desse sonho, o irmão que hoje é meu marido veio me pedir desculpas. Não por nada que ele tivesse feito, porque ele não tinha culpa das minhas dores, mas porque ele sentiu no coração que precisava me dizer que estava ali, que não ia me abandonar. Ele falou: "Júlia, eu não sei o que você passou, mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. E se Ele permitir, eu quero fazer parte desse propósito. Não como um homem que vai te salvar porque só Jesus salva, mas como um homem que vai estar ao seu lado, orando com você, lutando com você." Naquele momento eu soube. Era isso. Era a confirmação que eu precisava. O casamento não foi fácil nos primeiros meses.
Eu ainda tinha medos, ainda acordava de noite com pesadelos, ainda desconfiava às vezes sem motivo. Mas o meu marido, coitado, nunca desistiu. Ele orava comigo, lia a Bíblia comigo, me levava nas reuniões mesmo quando eu não queria ir. E pouco a pouco, Deus foi sarando as minhas feridas. Hoje, quando olho para ele, vejo um homem que não é perfeito, mas que busca a Deus de todo o coração. Um homem que quando erra pede perdão. Um homem que quando eu choro me abraça e ora por mim. Isso, irmãos, é um presente de Deus. E tem mais uma coisa que eu preciso contar, porque isso mostra como Deus age nos detalhes. Alguns meses depois do nosso casamento, eu tive um sonho. No sonho, eu estava numa sala escura, e de repente uma luz entrou por uma janela. Essa luz formou a figura de um livro aberto, e no livro estava escrito: o que o inimigo quis usar para te destruir, eu usei para te fortalecer. Eu acordei com aquele versículo na mente, e fui correr para a Bíblia. Não encontrei exatamente essas palavras, mas encontrei algo que me deixou sem chão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Naquela hora eu entendi, tudo aquilo que eu tinha passado não foi em vão. Deus permitiu não para me machucar, mas para me preparar para algo maior. Hoje eu e meu marido servimos na obra da piedade. Eu ajudo nas reuniões de jovens, e ele trabalha na parte de manutenção do salão. Não é um serviço glamouroso, não é um cargo de destaque, mas é um serviço feito com amor, feito para Deus. E isso é o que importa. Porque na congrega a gente não busca glória para nós, a gente busca a glória de Deus. Às vezes ainda vem alguma lembrança do passado, alguma dor que eu achei que já tinha sarado. Mas agora eu sei o que fazer, eu joelho, oro, e entrego tudo nas mãos de Deus. Porque Ele já provou que é fiel. Ele já me tirou do lodo, já me colocou sobre a rocha, já me deu uma família, um lar, uma paz que eu não merecia. E se Ele fez isso por mim, que sou tão pequena, tão pecadora, imagine o que Ele não pode fazer por você. Então, irmão, irmã, se você está lendo isso hoje e está com o coração apertado, se está sendo traído, se está sendo enganado, se está sofrendo calado, eu te digo, clama a Deus. Não importa o quão fundo você está, Ele pode te tirar de lá. Não importa o quão sujo você se sente, Ele pode te limpar. Não importa o quão sozinho você está, Ele pode te dar uma família, um lar, uma paz que você nem imagina. E se você já passou por algo parecido e viu a mão de Deus agindo, conta aqui nos comentários. Vamos glorificar a Deus juntos, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele guarde seus lares, seus casamentos, seus filhos. Que Ele te dê forças para perdoar, para seguir em frente, para confiar em Ele outra vez. Porque no fim das contas, irmãos, Deus não falha. Ele pode demorar, pode parecer que Ele não está ouvindo, mas Ele está agindo. E quando Ele age, Ele faz tudo perfeito. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo isso, eu comecei a entender que Deus não só tira do lodo, como também nos ensina a andar sobre a rocha. Porque não adianta só sair do sofrimento se a gente não aprende a viver de um jeito novo, de um jeito que agrada a Ele. E foi nesse tempo de reconstrução que o Senhor me mostrou coisas que eu nunca tinha percebido antes. Eu sempre achei que ser uma boa esposa era só cumprir com os deveres, ser submissa, cuidar da casa, criar os filhos na doutrina. E isso é verdade, não estou dizendo que não é. Mas o Senhor me ensinou que tem mais. Tem o coração, tem a confiança. Tem a paz que só vem quando a gente entrega tudo nas mãos dele, sem ficar remoendo, sem ficar guardando mágoa, sem ficar olhando para trás. Porque, irmãos, eu confesso, depois que tudo aconteceu, eu fiquei com raiva. Não só do meu ex-marido, mas de mim mesma. Como eu não vi? Como eu deixei isso acontecer? Por que Deus permitiu? Essas perguntas não saíam da minha cabeça. Eu chorava no meu quarto, eu evitava sair, eu tinha vergonha de olhar nos olhos das irmãs na comum. Parecia que todo mundo sabia, que todo mundo estava julgando. E o pior, eu me julgava. Até que um dia minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me chamou e disse: "Filha, você está olhando para o homem, mas esqueceu de olhar para Deus. Você está guardando essa dor como se fosse um tesouro, mas o Senhor quer te dar algo melhor. Você está se afundando em perguntas que só Ele pode responder. Então, em vez de ficar remoendo, por que não entrega isso a Ele de uma vez?" Aqui, irmãos, foi como se Deus estivesse falando direto comigo. Porque era verdade. Eu estava tão focada no que tinha perdido, no que tinha sofrido, que eu não estava enxergando o que Deus estava fazendo. Eu não estava vendo que Ele já tinha me tirado daquela situação. Que Ele já tinha me dado uma segunda chance. Que Ele já tinha colocado pessoas ao meu redor para me ajudar a levantar.
E foi aí que eu comecei a orar diferente. Não era mais Senhor, por que isso aconteceu? Mas Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Não era mais Deus, me tira dessa dor, mas Deus, me ensina a viver mesmo com essa cicatriz. Porque, irmãos, a gente não precisa fingir que não doeu. A gente não precisa dizer que está tudo bem quando não está. Mas a gente precisa confiar que Deus pode transformar essa dor em algo que vai nos aproximar dele. E foi assim que, aos poucos, o Senhor foi sarando as minhas feridas. Não foi do dia para a noite. Não foi fácil. Teve dias que eu ainda chorava, teve noites que eu ainda acordava com o coração apertado. Mas eu aprendi uma coisa: a paz não é a ausência de problemas, é a certeza de que no meio deles, Deus está no controle. E hoje, irmãos, eu posso dizer que estou em paz. Não porque tudo está resolvido, não porque eu esqueci o que passei, mas porque eu sei que Deus não me abandonou. Ele esteve ali mesmo quando eu não sentia. Ele esteve ali mesmo quando eu duvidei. E Ele vai estar com você também se você deixar. Porque tem uma coisa que o inimigo adora fazer. Ele gosta de nos fazer acreditar que a gente está sozinho, que ninguém entende, que ninguém vai nos ajudar, que a gente nunca mais vai ser feliz. Mas isso é mentira do maligno. Deus nunca nos deixa. Nunca. Mesmo quando a gente acha que está no fundo do poço, Ele está ali, estendendo a mão. Só a gente que às vezes teima em não pegar. E hoje eu peço a Deus que, se você está passando por algo parecido, que você sinta a mão dele te segurando. Que você ouça a voz dele te dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu vejo a tua dor. Eu sei o que você está passando. Confia em mim. Porque, irmãos, a gente pode até não entender os caminhos de Deus, mas a gente pode confiar no coração dele. E o coração dele é de amor, é de misericórdia. É de um pai que não desiste dos seus filhos, não importa o quanto a gente tropece. Então, se você está com o coração partido hoje, se você está se sentindo traído, abandonado, enganado, eu te digo: não desista. Não desista de Deus, não desista de você, não desista da vida que Ele tem para você. Porque o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus pode transformar num testemunho de vitória. E se você já passou por algo assim e viu a mão de Deus te levantando, compartilhe aqui. Não tenha vergonha. Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é só nosso, mas quando a gente divide, a gente descobre que tem tanta gente passando pela mesma coisa, precisando de uma palavra de esperança. Então, comenta aqui. Dá um sinal de que você está vivo, que você está lutando, que você está confiando em Deus. E se você ainda não conhece a Deus desse jeito, se você ainda não experimentou esse amor, essa paz, essa libertação, eu te convido. Vem. Vem como você está. Com as suas dúvidas, com as suas dores, com os seus medos. Deus não te rejeita. Ele te espera de braços abertos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure o que foi quebrado, que Ele sarar o que foi ferido, que Ele dê forças para o que ainda está por vir. Porque no fim das contas, irmãos, a gente pode até não ver a saída, mas Deus já está preparando o caminho. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado ali. Não, não era o fim. Era só o começo de uma nova caminhada, uma caminhada de restauração, de paz, de propósito. Porque quando a gente pensa que está tudo perdido, é justamente aí que Deus começa a agir. Ele não desiste da gente, não. Ele está sempre ali, mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a gente acha que está sozinho. Eu me lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei com tanto medo de enfrentar as pessoas, de ouvir os comentários, de ver os olhares. A gente sabe como é, né? Na Irmandade, todo mundo fica sabendo, todo mundo tem uma opinião. Mas sabe o que meu pai me falou? Ele olhou nos meus olhos e disse: filha, o que os homens pensam não importa. O que importa é o que Deus sabe. E Ele sabe a verdade. Então, levanta a cabeça e segue em frente, porque o Senhor já te justificou. Aquilo me deu uma força, irmãos. Uma força que não era minha, era de Deus. Claro que não foi fácil. Teve dias que eu acordava e parecia que o peso do mundo estava em cima de mim. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando para Deus: por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Mas sabe o que Ele me respondia no coração? Não é o que você fez, filha. É o que eu vou fazer através de você. E aí eu entendia que aquilo tudo tinha um propósito. Que Deus estava me lapidando, me preparando para algo maior. E não demorou muito, não. Deus começou a abrir portas que eu nem sonhava. Eu comecei a ajudar na obra da piedade, primeiro só arrumando as cadeiras, depois ajudando as irmãs mais velhas com as crianças. E foi ali, servindo, que eu senti uma paz que há muito tempo não sentia. Porque quando a gente tira o foco da gente e coloca no próximo, Deus enche o nosso coração de uma alegria que o mundo não pode dar.
Um dia, uma irmã mais nova veio até mim e disse: Irmã Júlia, eu tô passando por uma coisa difícil no meu casamento. Não sei o que fazer. Eu olhei para ela e vi o meu próprio rosto alguns meses atrás. Cheia de medo, cheia de dúvidas, achando que não tinha saída. Mas dessa vez eu podia falar com propriedade: Irmã, eu sei como é. Eu passei por isso. Mas eu te digo uma coisa: Deus não te abandonou. Ele tá do seu lado. Só não desista. Busca Ele em oração, fala com seus pais, com os anciãos. Deus vai te mostrar o caminho. E sabe o que aconteceu? Essa irmã, hoje, tá firme na fé, o casamento dela foi restaurado, e ela sempre vem me agradecer. Isso, irmãos, é Deus usando a nossa dor para abençoar o próximo. E foi assim que eu entendi que o inimigo quis me destruir, mas Deus tinha um plano maior. Ele quis me usar para ser um instrumento nas mãos dele. Porque a gente às vezes acha que o nosso sofrimento é em vão, mas não é. Deus não desperdiça nada na nossa vida. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração desesperada, Ele guarda e transforma em bênção. Pra gente e pra quem tá ao nosso redor. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Como Ele me segurou quando eu não tinha mais forças. Como Ele me levantou quando eu estava caída. Como Ele me deu um novo começo quando eu achava que tudo tinha acabado. E eu sei que Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o que você está passando, não importa quão fundo seja o poço que você tá, Deus pode te tirar de lá. Ele pode te dar uma nova história. Porque a gente serve a um Deus de milagres, irmãos. Um Deus que ressuscita o que está morto, que restaura o que está quebrado, que limpa o que está sujo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Então, se você está lendo isso hoje e está com o coração apertado, eu te peço, para um minutinho e fala com Deus. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de teologia. Só fala do jeito que você sabe: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não aguento mais sozinho. Me ajuda. Porque Ele ouve, Ele vê, e Ele vai responder. E se você já passou por isso e viu a mão de Deus na sua vida, não guarda para você. Compartilha. Fala para alguém. Às vezes a gente acha que o nosso testemunho não vale nada, mas pode ser justamente aquilo que alguém precisa ouvir para não desistir. Então, comenta aqui. Dá um sinal de vida. Mostra que Deus está agindo. E se você ainda não conhece esse Deus que eu tô falando, que é Pai, que é amigo, que é refúgio, eu te convido. Vem para comum. Vem conhecer esse amor que não falha, essa paz que não acaba, essa esperança que não decepciona. Porque aqui na Irmandade, a gente não é perfeito não. A gente erra, a gente cai, a gente chora. Mas a gente tem um Deus que nos levanta. E isso faz toda a diferença. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele enxugue cada lágrima, que Ele sarar cada ferida, que Ele restaure cada sonho. Porque no fim das contas, irmãos, a vitória já é nossa. Em Cristo, a gente já venceu. Então, levanta a cabeça e segue em frente. Deus está contigo. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar que a minha história não tinha acabado ali. Porque às vezes a gente acha que quando a dor vem é o fim. Mas não é. É só Deus preparando a gente para algo maior, algo que a gente nem imagina. Eu voltei para casa dos meus pais e não foi fácil não. Porque vocês sabem como é. A gente cresce, casa, acha que tá tudo certo, e de repente tá de volta, como se tivesse falhado. Mas meu pai, que é um homem de Deus, um ancião na obra, ele só me olhou e disse: Filha, o que importa não é onde você tá, mas para onde Deus tá te levando. E aquilo me acalmou o coração. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela não me fez pergunta nenhuma. Só me abraçou e falou: Vamos orar. E ali, de joelhos no quarto que era meu quando eu era criança, eu derramei tudo que estava guardado. Não foi uma oração bonita, não. Foi chorando, engasgando, com as palavras saindo tortas. Mas Deus entendeu. Ele sempre entende. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de uns dias eu comecei a sentir uma paz que não vinha de mim. Era como se Deus tivesse colocado a mão no meu peito e falado: Calma, eu tô aqui. E não foi só isso. Porque na comum, a gente aprende que Deus não só consola, como também restaura. E foi o que Ele fez. Um domingo depois do culto, uma irmã que eu nem conhecia direito veio até mim e falou: Júlia, Deus me mandou te dizer que Ele está preparando algo novo para você. Não fica olhando para trás. Eu quase caí para trás, porque ninguém sabia o que eu estava passando. Mas Deus sabia. E Ele usou aquela irmã para me dar força. E foi assim, aos poucos, que eu comecei a enxergar que Deus não tinha me abandonado. Ele só estava me tirando de um lugar que não era para mim. Porque às vezes a gente acha que está no caminho certo, mas é Deus quem sabe o caminho de verdade.
E Ele, na sua misericórdia, não deixa a gente se perder. Hoje, eu olho para trás e vejo que se não fosse aquela dor, eu não ia estar onde estou hoje. Não ia ter conhecido a força que Deus coloca dentro da gente quando a gente acha que não aguenta mais. Não ia ter visto que mesmo quando a gente cai, Ele está lá para nos levantar. E para quem está lendo isso e pensa, mas e agora? Como eu vou seguir em frente? Eu te digo, um passo de cada vez. Não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa saber como vai ser amanhã. Só precisa confiar que Deus que te trouxe até aqui, não vai te abandonar agora. Porque, irmãos, a gente pode até não entender o porquê das coisas no momento, mas Deus sabe. Ele vê o quadro todo, enquanto a gente só vê um pedacinho. E quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz coisas que a gente nem sonha. Eu, por exemplo, nunca imaginei que depois de tudo isso, Deus ia me dar a oportunidade de servir na obra da piedade, ajudando outras irmãs que passam por lutas parecidas. Não como conselheira, não, porque quem consola mesmo é o Espírito Santo, mas como alguém que pode dizer, eu passei por isso, e Deus me sustentou. Ele vai te sustentar também. E tem mais uma coisa que eu aprendi, e que eu quero deixar aqui para vocês. Deus não desperdiça a nossa dor. Todo choro, toda noite sem dormir, toda lágrima que a gente chora, Ele guarda. E um dia, Ele vai usar isso para abençoar alguém. Porque o nosso testemunho, por mais simples que seja, pode ser a luz que alguém precisa no meio da escuridão. Então, se você está passando por uma prova hoje, não desista. Não pensa que Deus esqueceu de você. Ele não esquece. Ele está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. E quando menos a gente espera, Ele age. Porque o nosso Deus é assim. Ele não só ouve as nossas orações, como também responde no tempo certo. E para fechar, eu quero deixar um versículo que me seguiu nesse tempo todo, e que eu acho que vai tocar no coração de alguém aqui. Esperai no Senhor, animai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Não é fácil esperar, não. Às vezes a gente quer que Deus haja já, no nosso tempo, mas a gente precisa confiar que o tempo dele é perfeito. Então, irmãos, se você está esperando uma resposta, continua esperando. Se você está com o coração partido, entrega para Ele. Se você está com medo do amanhã, lembra que Deus já está lá. Porque no fim das contas, a nossa vitória não depende das nossas forças, mas da fidelidade daquele que prometeu nunca nos deixar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele enxugue cada lágrima, que Ele sarar cada ferida, que Ele restaure cada sonho quebrado. E que a gente possa, cada dia mais, confiar nele, não importando o que a gente está vendo ou sentindo. Porque, irmãos, Deus é fiel. E isso é tudo que a gente precisa saber. Em nome de Jesus, amém. E aí, irmão, irmã, se esse testemunho tocou no seu coração, não guarda para você. Comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa ouvir, e se você quiser oração, é só pedir. A gente tá junto nessa caminhada. Deus abençoe. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa jornada, porque depois que Deus me libertou daquele casamento que só trazia dor, eu pensei, agora vai ser fácil. Agora eu vou viver em paz. Mas, irmãos, a vida não é assim. O inimigo não desiste tão fácil. E foi aí que eu aprendi que depois da tempestade, a gente ainda tem que aprender a andar de novo. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, eu me senti como uma criança outra vez. Minha mãe me abraçava e dizia, filha, Deus tem um plano. Você vai ver. Mas no fundo eu ainda me sentia quebrada. Como é que eu ia confiar de novo? Como é que eu ia acreditar que Deus podia me dar outra chance, depois de tudo aquilo? Eu orava, mas as lágrimas vinham mais fácil do que as palavras. Às vezes eu só conseguia dizer, Senhor, me segura, porque eu não aguento mais. E foi nesse tempo que eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do poço, Ele também ensina a gente a caminhar de novo. Não é só sobre ser livre, é sobre ser restaurada. Porque, irmãos, a liberdade sem cura é só uma metade da vitória. E eu precisava da vitória completa. O silêncio que doía mais que as palavras. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu evitava sair, evitava olhar nos olhos das pessoas na comum. Achava que todo mundo estava me julgado. Coitada, separou. O que será que ela fez? A cabeça da gente inventa cada coisa, não é? Mas o pior não eram os outros, era o silêncio dentro de mim. Eu não conseguia mais ouvir a voz de Deus como antes. Parecia que Ele tinha se calado. Até que um dia minha mãe me chamou e disse, Júlia, você tá orando, mas você tá ouvindo? Eu não entendi. Como assim ouvindo? Eu estava falando com Deus todos os dias. Mas ela explicou, filha, às vezes a gente fala tanto que não deixa espaço para Ele responder. Aquilo me marcou. Comecei a fazer diferente.
Em vez de só pedir, eu ficava quieta. E foi numa dessas noites, depois de um culto, que eu senti aquela paz de novo. Não foi um sonho, não foi uma voz, foi só uma certeza no coração. Eu não te abandonei. Eu tô aqui. A tentação de voltar para trás. Mas, irmãos, o inimigo não dorme. Um dia, o telefone tocou. Era ele. A voz tremia dizendo que tinha mudado, que estava arrependido, que queria voltasse. Meu coração acelerou. Uma parte de mim queria acreditar. Será que Deus está me dando uma segunda chance? Mas aí eu lembrei das noites que chorei sozinha, das mentiras, da vergonha que eu senti. E mais do que tudo, eu lembrei da voz de Deus que me tinha tirado dali. Eu não respondi na hora. Fui pro meu quarto, abri a Bíblia e cai num salmo que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Ali Deus me mostrou. Voltar para trás não era segunda chance, era armadilha. Porque Deus não nos tira de um lugar para a gente voltar para Ele de novo. Ele nos tira para nos levar para frente. A restauração que veio sem pressa. Com o tempo as coisas foram ficando mais claras. Meus pais me apoiaram, os irmãos da comum oravam por mim, e eu comecei a servir de novo. Primeiro nas crianças, depois ajudando nas visitas. Não foi de um dia para o outro. Teve dias que eu ainda chorava, dias que a saudade doía. Mas eu aprendi que Deus não apaga as cicatrizes, Ele as usa para contar a história da sua fidelidade. E foi assim que 2 anos depois, eu conheci o Daniel, um irmão quieto, trabalhador, que também tinha passado por provações. A gente se encontrou num culto, e foi tudo tão natural. Ninguém pressionou, ninguém apressou. A gente orou, pediu a palavra, e Deus confirmou. Não foi como da primeira vez, cheio de pressa e ilusão. Dessa vez foi paz. Uma paz que só vem quando a gente deixa Deus escrever a história. Hoje eu olho para trás e vejo que Deus não só me tirou do fogo, Ele me refinou nele. Porque às vezes a gente precisa passar pelo fogo para sair mais forte, mais pura, mais próxima dele. Uma palavra para quem está lendo isso. Se você está passando por uma separação, uma traição, uma decepção, se você está se sentindo sozinho, abandonado, sem força para continuar, Deus não terminou a sua história ainda. Talvez você está no meio do fogo agora, mas é ali que Ele está te moldando. Não desista. Não volta para trás. Confia nele. Porque, irmãos, Deus não nos promete um caminho sem dor, mas Ele promete estar conosco em cada passo. E isso faz toda a diferença. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure o que foi quebrado, que Ele dê força para quem está fraco, e que Ele mostre para a gente que mesmo quando a gente não enxerga a saída, Ele já está preparando a vitória. Em nome de Jesus, amém. E aí, irmão, irmã, se esse testemunho falou com você, não guarda só para você. Comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa, e se você quer oração, é só pedir. A gente tá junto nessa caminhada. Deus abençoe. E foi assim, irmãos, que eu aprendi uma coisa que ninguém tinha me ensinado antes, que às vezes a gente ora por uma coisa, mas Deus responde de um jeito que a gente nem imaginava. Porque eu pedia para Ele consertar o meu casamento, pedia para Ele mudar o coração do meu marido, pedia para Ele me dar forças para aguentar, mas o que Deus queria era me mostrar que Ele tinha um plano maior, um plano que não era só para mim, mas para minha família toda. Porque vejam só, quando eu voltei para casa dos meus pais, achando que estava derrotada, que estava sozinha, que tinha falhado em tudo, foi justamente ali que Deus começou a restaurar o que o inimigo tinha roubado. Meu pai, que sempre foi um homem de oração, um homem que nunca deixou de buscar a Deus, ele me chamou num canto e disse: "Filha, você não falhou, você só obedeceu. E Deus honra quem o obedece, mesmo quando a gente não entende." Aquelas palavras, irmãos, foram como bálsamo para minha alma. Porque eu precisava ouvir isso. Precisava saber que mesmo no meio da tempestade, eu ainda estava no caminho certo. E não parou por aí. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, começou a orar comigo todas as noites. Não era uma oração qualquer, não. Era uma oração de guerra. Ela falava com Deus como quem fala com um pai, com uma autoridade que só quem conhece o Senhor de verdade tem. E eu, que antes orava com medo, com dúvida, comecei a aprender a orar com fé. Porque a fé, irmãos, não é a gente fingir que tá tudo bem quando tá tudo ruim. Fé é a gente olhar para Deus e dizer: "Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti." E foi nessas orações que Deus começou a me mostrar coisas que eu não via antes. Porque vejam só, eu achava que o meu problema era só o meu casamento, só a traição, só a decepção. Mas Deus me mostrou que o inimigo estava usando aquilo para me afastar dele, para me fazer duvidar da minha fé, do meu chamado, da minha própria identidade em Cristo. Porque o diabo sabe, irmãos, que quando a gente começa a duvidar de Deus, a gente abre porta para tudo que é ruim. Mas Deus, na sua misericórdia, não deixou isso acontecer.
Ele me segurou firme. E foi num desses momentos de oração que eu tive outro sonho. Dessa vez, não era o varão dourado não. Era uma porta. Uma porta grande, de madeira escura com uma luz forte saindo de trás dela. E eu ouvia uma voz dizendo, entre, não tenha medo. Eu acordei com aquele sonho na cabeça, e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pelo peito. E eu sabia, irmãos, que aquilo não era qualquer sonho. Era Deus falando comigo de novo. No outro dia eu contei para meu pai. E ele, com aquela sabedoria que só os homens de Deus têm, falou, filha, Deus está te chamando para algo novo. Não é para ficar olhando para trás, não. É para seguir em frente com ele. E foi aí que eu entendi. Deus não estava só me tirando de uma situação ruim. Ele estava me preparando para uma bênção que eu nem conseguia imaginar. Porque vejam só, irmãos, às vezes a gente fica tão preso no que a gente perdeu que a gente não enxerga o que Deus está preparando para a gente. Eu estava tão focada na dor da separação, na vergonha da traição, que eu não estava vendo que Deus estava abrindo uma porta nova na minha vida. Uma porta para restauração, para paz, para um futuro que Ele mesmo tinha planejado. E foi assim que eu comecei a me levantar. Não foi do dia para a noite, não. Foi passo a passo, com Deus me segurando pela mão. Porque, irmãos, a gente não nasce de novo num instante. A gente vai sendo transformado, dia após dia, quando a gente entrega tudo nas mãos dele. Hoje eu posso dizer que Deus não só me libertou, como Ele me deu uma família nova. Não falo só dos meus pais, não. Falo dos irmãos na fé, daqueles que me estenderam a mão quando eu mais precisei. Falo da Irmandade, que me abraçou sem julgar, que orou por mim sem perguntar demais. Porque na comum, irmãos, a gente não é só uma família de sangue. A gente é família de fé. E isso não tem preço. E tem mais uma coisa que eu aprendi nesse caminho, que Deus não joga fora o que o inimigo tentou destruir. Ele restaura, Ele renova, Ele faz novo. Porque vejam só, eu podia ter ficado amargurada, podia ter guardado ódio no coração, podia ter desistido de tudo, mas Deus não deixou. Ele me ensinou a perdoar, não para beneficiar quem me fez mal, não, para me libertar. Porque, irmãos, o perdão não é para quem errou, é para quem foi ferido. É para a gente poder seguir em frente sem carregar o peso do passado. E hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor. Eu vejo a mão de Deus me guiando. Eu vejo as lágrimas que Ele enxugou. Eu vejo as noites que Ele me deu paz para dormir. Eu vejo as vezes que Ele colocou pessoas no meu caminho para me ajudar a levantar. Porque Deus, irmãos, Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que caminha conosco. Que segura a nossa mão quando a gente está com medo. Que seca as nossas lágrimas quando a gente chora. Que nos levanta quando a gente cai. E é por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Porque eu sei que tem alguém aí que tá passando por uma luta que parece que não tem fim. Tem alguém que tá se sentindo sozinho, traído ou abandonado. Tem alguém que tá com medo de não aguentar mais. Mas eu tô aqui para dizer, Deus não terminou a sua história ainda. Ele tá no controle. Ele tá vendo cada lágrima que você chora. Ele tá ouvindo cada oração que você faz, mesmo que seja só um suspiro. E Ele vai te responder. Pode não ser do jeito que você espera, pode não ser no tempo que você quer, mas Ele vai te responder, porque Ele é fiel. Então, irmão, irmã, se você tá nesse fogo hoje, não desista. Não solta a mão de Deus. Não deixa o inimigo te convencer que você não vai conseguir, porque você vai. Não pela sua força, não, mas pela força daquele que te criou, que te ama e que tem um plano para sua vida. E se você precisar de oração, é só pedir aqui. A gente tá junto. A Irmandade tá aqui para te apoiar, para te levantar, para te lembrar que você não tá sozinho. Porque, irmãos, a gente não foi feito para caminhar sozinho. A gente foi feito para caminhar com Deus e uns com os outros. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure o que foi quebrado, que Ele dê força para quem tá fraco, e que Ele mostre pra gente que mesmo quando a gente não enxerga a saída, Ele já tá preparando a vitória. Em nome de Jesus, amém. E aí, irmão, irmã, se esse testemunho tocou no seu coração, não guarda só para você. Comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa, e se você quer que a gente ore por você, é só deixar o seu pedido. A gente tá aqui para interceder, para levantar uns aos outros, porque juntos a gente é mais forte. Deus abençoe.